Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso aqui do Zero ao CRUD, né, com Django, né? E conforme nós havíamos conversado na aula passada, né, nós utilizamos os nossos models do Django e representamos com fidelidade, né, a nossa classe de tarefa lá no nosso banco de dados, né? Então a gente conseguiu que o Django interpretasse a nossa tarefa como uma tabela e de fato ela foi inserida lá no banco de dados, né? Então a gente tem essa representação aqui, nós vimos que aqui eles têm o nosso esquema, né? Então foi criado de fato uma tabela com título, descrição, data e status, né? Tal como a gente definiu lá nos nossos models, certinho? Igual a gente fez aqui com nossas validações, beleza? E essa é a representação fiel que a gente conseguiu fazer com o model na última aula, tá? Comentei com vocês que essa aula a gente ia aprender como que a gente consegue manipular os dados aqui no banco, né? Então funciona assim. O ideal, e a gente vai fazer isso, né? Seria que nós tivéssemos um template de criação de tarefas, né? É onde o usuário ia digitar os dados e ia criar de fato a tarefa. Outro template para fazer a deleção dessa tarefa, para atualização, né? Uma tabela para fazer a listagem dessas tarefas. E isso daí demandaria um pouco mais de tempo, né? E a pergunta é, como que eu sei, de fato, se se o Django está conseguindo fazer essa comunicação com o meu banco, né? Então, antes de eu fazer isso, o Django ele disponibiliza para a gente uma interface aqui via linha de comando, né? Que a gente chama de CLI, ou CLI em inglês, que é basicamente uma API, onde a gente consegue digitar códigos aqui em Python, utilizando uma ferramenta do Django que se chama ORM, tá? O ORM é uma tecnologia que o Django utiliza, que ele faz esse mapeamento do banco com o código para fazer interferências, né, inserções lá no banco, remoção, tá? Então lembra do CRUD lá? Insert, Update, Select, Delete. Aqui a gente tem, através de linguagem de programação mesmo, né, métodos definidos aqui no Django, para fazer isso daí, tá? E sem mais delongas, pessoal, vamos ver como que o Django consegue fazer isso, tá? Então, primeira coisa, como que a gente consegue acessar essa API que o Django deixa pra gente, né? A gente pode vir aqui no nosso console, colocar Python, manage.py, e aqui a gente vai colocar shell, tá? Então, aqui, nesse método shell, ele vai abrir pra gente um console interativo. Então, se apareceu aqui essas setinhas aqui, você não está mais dentro do seu terminal, você está dentro do shell do Django, tá? Então, aqui, todo o código que colocar aqui é a mesma coisa que você estivesse digitando o código lá no seu views.py, tá? É exatamente a mesma coisa, essa facilidade que ele traz pra gente. E o que a gente teria que fazer em termos reais, né, para fazer isso com o código Django? A gente teria que pegar um objeto do tipo tarefa, certo? A tarefa é a exata representação da nossa tabela do banco de dados aqui no Python, né? Aqui no Django, no caso, né? Então, tudo que a gente fizer em tarefa, nessa entidade, vai refletir lá no banco. Então, é o Django mapeando isso, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro importar uma tarefa, certo? E onde que está a tarefa? Olha, a tarefa está aqui no meu aplicativo, né? Meu to-do list, dentro desse arquivo aqui, models.py, certo? Aqui que está a minha classe de tarefa. Então, eu preciso colocar aqui, uma importação padrão lá do Python. Então, from, da onde que ele está colocando? Da onde que eu quero pegar essa tarefa? Então, lá do meu to-do list, from to-do list, ponto, models, certo? Então, lá do meu app to-do list, na minha pastinha models, eu vou importar o que? A classe que eu quero, tarefa, certo? Import tarefa. E agora tudo que eu fizer com tarefa aqui, ele vai refletir no meu banco de dados, tá? Repare que ele não reclamou, tá? Se a gente tivesse digitado algum comando incorreto aqui, ele apareceria algum erro aqui. Como ele não reclamou de nada, quer dizer que está certo. Então a gente já consegue trabalhar com os objetos de tarefa aqui, tudo bem? Então, qual que é o primeiro comando, né? Deixa eu abrir aqui o meu banco para ficar um pouco mais claro. Então aqui na pastinha data aqui, né, na aba data, a gente não tem nada porque a gente não tem nenhuma tarefa ainda criada, né? E como que a gente faz o nosso create, então, né, o nosso insert into que nós deveríamos fazer lá na SQL aqui no Django, tá? A gente faz o seguinte, a gente chama tarefa.objects.create. Então a gente tem um método que chama create e ele recebe por argumento todos os nossos atributos, né? Então eu tenho aqui o ID, mas o ID ele é autoincremental, né? Então a gente não precisa passar ele. A gente precisa passar para a nossa tarefa título, descrição, data e status, certo? Então como que eu faço isso? Eu coloco aqui o campo, né? Título, igual. Esse título aqui ele é do tipo texto. Então eu coloco aqui aspas simples e vou colocar aqui aprender Django, certo? Minha tarefa. Qual que é a descrição? Coloco lá descrição, igual
é um tipo texto também, então, entre aspas simples, assistir, maratonar os vídeos do canal Cafetec, certo? Próximo argumento, data. O tipo data, pessoal, ele é um tipo date, que a gente configurou lá, né? A gente colocou no nosso modo. Ele é representado também com aspas simples, mas aqui tem um detalhe. Embora nós configuramos lá no nosso settings.py que nós estamos utilizando aqui a linguagem do Brasil, né? O nosso local aqui é Brasil, né? Que a gente coloca lá o UTC para configurar a zona. Aqui a gente está falando do banco de dados, tá? Então não é o Django. Para a gente fazer essa referência ao banco, às datas, né, a gente tem que passar por padrão aqui o padrão americano de datas, tá? Então não é dia, mês, ano. Isso vai refletir no nosso Django depois, a gente vai lá ver na interface gráfica quando a gente tiver que ele consegue fazer essa conversão para a nossa linguagem, tudo bem? Mas aqui na inserção a gente tem que passar de acordo com o padrão do banco, tá? Então o SQLite por padrão, ele referencia as datas com o padrão americano. Então ano, tracinho mês, tracinho dia, tá? Então ano, mês, dia, certo? Fechei. E o nosso próximo argumento, ele é um status. E o nosso status ele é do tipo booleano, que a gente colocou aqui, né? Então, o booleano ele não tem aspas, tudo bem? E ele é true or false. E a gente precisa colocar com letras maiúsculas, tá? Então, aprendendo Django, maratonar, não maratonei ainda. Vou colocar false, ou seja, a minha tarefa ainda não foi concluída. Fechei meu parênteses, dei Enter. E repare que agora, ó, já apareceu aqui pra gente. A tabela foi atualizada externamente, uma linha foi inserida, e olha só que apareceu aqui, ó. Tarefa aprender Django. Se a gente ver aqui no nosso data, reparem que a gente já tem um registro inserido no banco de dados, tá? Se nós quisermos inserir outros dados, a gente coloca aqui. Título, ORM, descrição. Aprender como o Django manipula os dados com a ORM, certo? Essa eu vou deixar igual, tá? Mesma data, mesmo status, tudo bem? Vou dar um Enter. Repare que aqui já apareceu automaticamente pra gente. E aqui a gente pode colocar, pessoal, quantas linhas, né, a gente quiser, né? Então, vou colocar aqui templates, descrição. Aprender templates com Django, tá? E à medida que a gente vai utilizando aqui o nosso método create, ele vai inserindo no banco de dados. Então repare que não tem insert, into, tarefa, os campos, values, os valores, tal, né? Então essa questão verbosa, né, que a gente tem lá no SQL, a gente não precisa mais dele. A gente já tem o nosso método create aqui, que o Django faz tudo isso pra gente graças ao ORM, né? Então ele relaciona a nossa tarefa, que é a nossa classe, com a tabela lá do banco de dados, tá? Então, nós temos então aqui as nossas 3 tarefas registradas, tá? E como que eu posso buscar então, né? A gente já sabe como cria, né, uma tarefa. Como que a gente pode buscar essa tarefa no banco de dados? A gente tem um método de busca, que é o método get, tá? Então, mesma coisa. Tarefa, que é a minha tabela, que é o meu modelo. Então, tudo que eu fizer com tarefa aqui, que é o meu modelo, eu estou fazendo diretamente no banco de dados, porque o Django está relacionando isso ao ORM, tudo bem? Tarefa.objects.get, e dentro do get eu vou falar onde o ID é igual a, vou pegar esse ORM aqui, 4, tudo bem? E repare que ele já retornou aqui para mim que o ID 4 é a minha tarefa ORM, tá? Então, já conseguimos também, inclusive, buscar por ID. Se eu colocar aqui ID igual a 5, ele retorna templates, tá? O que a gente pode fazer com ID também, com get, né? A gente pode pegar esse resultado e colocar dentro de uma variável, tá? Então, posso colocar, por exemplo, aqui, tarefas é igual, aliás, tarefa é igual, tarefas.objects.get. Qual tarefa que eu vou colocar ali? Vou colocar onde... Vou colocar aqui aprender Django. Então, get ID igual a 3. Perdão. É tarefa, né? Eu coloquei tarefas. Beleza? Então, igual eu falei pra vocês, ó, quando dá erro, ó, ele já aparece aqui pra gente, tá? Então, peguei o resultado da minha tarefa com ID 3, que é essa que tem o título aqui, ó, aprender Django, e coloquei dentro dessa tarefa, tá? Se eu quiser printar,
eu posso colocar print tarefa, tudo bem? Ele coloca aqui aprender Django, tá? Se você aí está executando o print ou executou o comando get ali antes e não apareceu dessa forma aqui no seu console, é porque você não sobrescreveu o método str lá no nosso models, tá? Então lembra que no nosso model a gente fez a sobrescrita desse método? Se nós não tivéssemos feito a sobrescrita desse método, ele retornaria alguma coisa como todo list, .models, .tarefa, objects, alguma coisa que ele compreende, mas não é compreensível pra gente, tá? Ele ia retornar uma coisa aqui um pouco esquisita, tá? Então, aqui é como se a gente estivesse sobrescrevendo o método toString lá do Java, né? Então, é o semelhante aqui para o str, tá? Então, quando a gente seleciona, né, quando a gente manda exibir, ele executa o método str e a gente, então, sobrescreveu falando que a gente quer exibir o título. Por isso que está aí sendo exibido o título aqui, tá? A gente está utilizando a sobrecarga desse método, tudo bem? Então, eu já tenho essa tarefa aprender Django com todas as propriedades mapeadas aqui nessa variável tarefa, tudo bem? Então, nós já aprendemos criar, né, inserir dados no nosso banco de dados. Já aprendemos consultar dados a partir de um ID. Então, em vez de eu fazer lá select asterisco from tarefa where ID igual a tal, eu consigo fazer isso aqui com o get, tudo bem? Da mesma forma, já que eu tenho essa tarefa aqui na minha memória, né, tá aqui na minha variável, eu posso editá-la, né? Então, posso dar o update. Então, ao invés de colocar lá update tarefa, set, título, tananã, where id igual a tal, o que eu posso fazer aqui? Posso colocar simplesmente assim, ó, tarefa.título, por exemplo. Então eu vou editar o título dessa tarefa aqui, né, que é o que está em memória. Então, em vez de aprender Django, eu vou colocar aqui Django atualizado. Tudo bem? Atualizei essa propriedade, por enquanto ela está em memória, tá? Então eu falei que a tarefa no campo título vai receber isso. E as demais propriedades estão do mesmo jeito, tá? Não alterei, só alterei esse título aqui, tudo bem? E para eu fazer essas aplicações serem atualizadas no banco de dados, é simplesmente fazer tarefa.save. E automaticamente foi atualizado aqui o nosso título, certo? E eu posso fazer isso para qualquer propriedade, né? Por exemplo, eu quero falar que o status aqui é verdadeiro agora. Vou colocar tarefa.status igual true. Eu vou colocar um tarefa.save. E ele já atualizou aqui meu status para true, tá? Da mesma forma, pessoal, se a gente quiser remover um dado, é a mesma coisa, tá? Eu já tô, essa minha tarefa aqui está correspondendo com essa aqui do ID3, né? Então, Django atualizado. Vamos supor que eu quero remover essa de templates. O que eu posso fazer, né? Eu posso simplesmente ir lá fazer, ó, tarefa, agora vai ser a minha tarefa.objects.get. Então, vou buscar uma nova tarefa e colocar dentro dessa variável, né? Onde o ID é igual a 5. Então, coloquei, agora eu estou aqui nessa templates, tá? Para provar isso, eu vou colocar aqui print tarefa. Então, ele vai ter que me retornar aqui templates, né? Que é o nome que a gente está falando para ele colocar, certo? Então, minha variável tarefa agora que tem templates, que é essa aqui de ID número 5. Se eu colocar, por exemplo, tarefa.delete, ele remove do nosso banco. Simples assim, tá? Pessoal, foram 4 comandos muito básicos aqui que eu ensinei para vocês, né? Na verdade, são os que nós mais usamos, né? Que é o CRUD, né? Então, já aprendemos a inserir, buscar um dado, já aprendemos deletar, dar update. Se a gente quiser também, pessoal, listar todos os dados que tem aqui, né? Então, vamos fazer isso que a gente não fez, né? Como se fosse o select asterisco, né? Sem qualquer filtro, né? A gente pode colocar aqui simplesmente tarefas.objects.all. De novo, coloquei tarefas. É tarefa, que é o nome da nossa tabela, o nome do nosso model, tá? E ele já retorna aqui, olha, o que sobrou lá? Django atualizado e Django RM. Professor, quero colocar isso daí dentro de uma variável. Mesma coisa, cria lá uma variável, vou chamar aqui de tarefas. Vou colocar aqui lista de tarefa, lista tarefa, igual, vou colocar lá, tarefa.objects.all. Coloquei aqui dentro, tudo bem? E se eu der um print, lista tarefa, repare que vai aparecer o mesmo dado, tá? Então, pessoal, eu vou
procurar deixar aqui embaixo listas de outros comandos, tá? Que a gente pode eventualmente utilizar, principalmente de filtro, né? Mas qualquer busca simples que vocês façam, a documentação do Django ela é muito extensa, tá? Ela é muito popular. Vocês vão encontrar esses comandos da ORM, tá? Eu vou procurar deixar aqui na descrição, mas nas próximas aulas a gente já vai usar alguns deles dentro da nossa view, né? Então a gente vai de fato criar um template para criar uma view, para buscar todas as tarefas, né? A gente vai utilizar isso daí dentro dos nossos views.py lá, né? Como que a gente faz essa interação, tudo bem? Mas é só aqui para vocês entenderem como que o Django funciona, né? Como que ele manipula, como que ele ajuda, né? Facilita a nossa vida para a gente manipular os dados, tá? E a gente vai fazer isso depois na próxima aula, beleza? Até lá, tchau, tchau.